Na última reunião nós falamos sobre o termo grego primogênito. Nós tínhamos lido 3, né, os irmãos lembram, né? Era o primogênito dentre os mortos, era as primícias dos que dormem e era também o princípio, né? São os 3 versículos, um em Colossenses, o outro em Coríntios e o outro também em Colossenses, né? E nós falamos sobre o prototokos, que era primogênito dentre os mortos. Nós falamos um pouco do significado disso. Hoje, se o Senhor assim nos agraciar, de forma a depender dele, né, sem nenhuma pretensão de ter capacidade de falar tudo numa reunião só, nós vamos seguindo ele, queira ele nos ajudar a seguir ele pelo Espírito, nós vamos falar sobre Cristo como o arqué de Deus. E por último fica o aparqué, para outra reunião futura. Então, irmãos, vamos ler mais uma vez Colossenses capítulo 1. Nós vamos para o versículo que fala desse termo principal de hoje, que é arqué. Colossenses 1, versículo 17 e 18. Vou estar lendo aqui na versão João Ferreira, revista e atualizada. Ele, se referindo a Cristo, né? O pronome ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Vamos também para um texto em Marcos, capítulo 1, para que a gente possa ter uma ideia na leitura dessa passagem, onde esse mesmo significado é atribuído a esse termo que é usado em relação ao Senhor Jesus. Marcos 1, que é uma das passagens que eu queria ressaltar para os irmãos, que tanto o irmão Watmani como o irmão Witness Lee diziam que era uma das passagens mais difíceis de fazer a conexão exata quando a pessoa lia de forma descuidada o Evangelho de Marcos. Se eu não me engano, o próprio irmão Witness Lee diz que para escrever a nota da versão restauração desse versículo de Marcos, que nós vamos ler, desse trecho aqui, principalmente dessa palavra, ele consultou mais de 50 livros de ajuda. E há uma nota muito boa na versão restauração e também nas primeiras mensagens do estudo vida de Marcos. Capítulo 1 de Marcos, versículo 1 até o versículo 5. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. E agora vamos também para Hebreus. Hebreus 10, vamos ler o versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Verso 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, ou através do véu, isto é, pela sua carne. As palavras que eu queria ressaltar para os irmãos nessa leitura é, aqui em Hebreus, falando que o véu se refere à carne do Senhor Jesus, aquele véu. Em Marcos, é usada aqui a palavra princípio do Evangelho de Jesus Cristo. É a mesma palavra grega que aparece em Colossenses 1, versículo 18, que nós lemos. Ali em Colossenses, Cristo é chamado de, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, arqué. E aqui também, em Marcos 1, é arqué, a mesma palavra usada, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. E nós lemos também esse versículo de Hebreus falando sobre o véu como uma tipologia da carne do Senhor Jesus que foi rasgada, né? Daquele véu rasgado, significando a
carne. A carne, como fala aqui, não está falando só do corpo do Senhor Jesus, embora o corpo é a expressão mais tangível do que a Bíblia chama de carne, mas a carne, em determinados contextos, ela se refere sempre a toda a estrutura da natureza humana. Então, todo o ser do Senhor Jesus foi partido na cruz. Tudo nele participou do sacrifício efetuado na cruz. O Senhor Jesus sofreu no corpo, na alma e no espírito. Então, a carne que foi atravessada, traspassada por nós, diz respeito a todo o ser bendito e santo do Senhor Jesus. Só que o autor de Hebreus, o Espírito Santo inspira o autor de Hebreus a dizer que essa carne estava tipificada no véu que estava entre o santo lugar e o santo dos santos. Os irmãos sabem que o tabernáculo tinha 2 véus. Havia a cortina que separava o átrio do santo lugar e havia a cortina que separava o santo lugar do santo dos santos. O véu que o autor de Hebreus diz no capítulo 10, que foi rasgado, se refere ao segundo véu, ao véu mais interior, né? E esse véu tipificava a carne do Senhor Jesus. Quando fala carne, ele está dizendo toda a sua estrutura humana, espírito, alma e corpo, no tempo da sua humilhação, no tempo da sua fraqueza, no tempo em que ele esteve em fraqueza. E quando eu falo fraqueza aqui, eu falo de fraqueza de limitação humana. Há coisas que são natas, né, que são inerentes à natureza humana como limitações. O cansaço que te faz ter que dormir, a fome que te faz ter que se alimentar, né? A fadiga, a preocupação, a ansiedade, são todas coisas próprias da natureza humana, não necessariamente pecaminosas. A ansiedade em si não é um pecado, ela pode nos levar ao pecado, mas ela não é um pecado. E o Senhor Jesus teve ansiedade, ele teve limitações. Então, quando a Bíblia fala, não é o único significado da palavra carne, tá, irmãos? Carne na Bíblia tem vários significados, mas quando a Bíblia fala da palavra carne, um dos significados mais relevantes é a estrutura humana na sua limitação e fraqueza nata da existência humana. O Senhor Jesus participou temporariamente dessa condição. Então ele estava, como diz Hebreus 5, nos dias da sua carne. Expressão curiosa. Acaso o Senhor Jesus, se a carne que estivesse falando ali, está falando da carne humana, da carne do músculo, né? Dos músculos do corpo, se carne ele estivesse referindo a isso, então o autor de Hebreus não poderia ter escrito o versículo desse jeito, porque lembre-se que de modo maravilhoso, quando o Senhor Jesus ressuscita, quando ele entra no quartinho fechado, onde estavam os apóstolos com medo dos judeus, o que ele pede a eles, já que eles estão duvidando que ele é de fato quem ele diz ser ressuscitado? Ele fala, vede minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Pois um espírito não tem nem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, de alguma forma, aquela estrutura muscular do corpo dele, eu estou falando agora do aspecto mais externo do corpo, ele é tão humano, mesmo após a ressurreição, que nem a estrutura corporal dele ele perdeu. A sua estrutura humana foi glorificada, transfigurada em um tipo de existência poderosa e espiritual, mas que ainda assim conserva até mesmo o seu corpo humano, de carne e ossos transfigurados. Não sangue. Quando a carne e o sangue são ligadas juntos, está falando de pecado. Está falando de uma carne tocada pelo pecado. Pode ver que nunca a Bíblia diz que o Senhor Jesus ressuscitado conserva sangue. Aliás, quando o apóstolo Paulo fala da carne e do sangue, ele diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus e que a corrupção não pode herdar a incorrupção. Eu não estou dizendo que tudo que tem sangue tem pecado, porque o Senhor Jesus teve sangue e não tinha pecado. Eu estou dizendo que quando a Bíblia associa carne e sangue junto, ela está falando da natureza humana caída. E o Senhor Jesus não tinha natureza humana caída, mas ele tinha natureza humana. E uma natureza humana transfigurada que contém até mesmo o corpo humano transfigurado do Senhor Jesus. Um corpo glorioso, poderoso, majestoso, amados irmãos. De forma tal que ele conserva ossos e carne, mas sem sangue. Porque todo o sangue, no caso dele santo, foi derramado vicariamente pelos nossos pecados. Ele não conserva traço nenhum de nada relacionado à velha criação. Agora, todavia, o autor de Hebreus diz que
no capítulo 5, se os irmãos lerem lá versículos 7 e 8 de Hebreus, os irmãos vão ver o autor de Hebreus dizer pelo Espírito Santo que o Senhor Jesus, nos dias da sua carne, expressão muito interessante. O que significa os dias da sua carne? Os dias em que ele estava num estado de existência de fraqueza natural. A fraqueza humana não moral, a fraqueza humana de limitação humana, de participar das aflições humanas. Essa era a sua carne. E quando o texto de Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20, diz que pelo véu, isto é, pela sua carne, ele nos abriu um novo caminho, está falando de toda a estrutura humana do Senhor Jesus, nessa condição de limitação e aflição humana. Ele sofreu no espírito, na alma e no corpo, em toda a sua estrutura humana, que a Bíblia chama de carne. É nesse sentido também, semântico, que João 1,14 diz que o verbo se fez carne. Carne nem sempre na Bíblia é sinônimo de queda. Carne pecaminosa é sinônimo de queda. Quando carne e sangue são mencionados juntas, as duas palavras são colocadas juntas, geralmente está se referindo à queda. Mas quando fala carne sozinha, está falando da estrutura humana na sua limitação natural. E o Senhor Jesus participou temporariamente da limitação humana, das aflições humanas de forma natural. E essa estrutura temporal de limitação humana que ele participou por amor a nós, de forma vicária, irmãos, é tipificada pelo véu que está colocado entre o santo lugar e o santo dos santos. Agora, eu estou falando tudo isso para nós podermos entrar nas passagens que lemos e podemos considerar juntos, tá bom? Se nós estudarmos o livro de Êxodo e Tabernáculo com cuidado, os irmãos vão ver que aquele véu que estava entre o santo lugar e o santo dos santos, ele era tecido de uma determinada forma. Tem algum dos irmãos aqui que pode lembrar quais são os componentes daquele véu? Alguém se habilitaria a falar como que Deus mandou tecer aquele véu? Se alguém quiser falar uma coisa, depois outro falar outra, né? Eu acho que é muito importante a gente poder saber isso, né? Do que Deus mandou colocar naquele véu. E nós vamos focar em um ponto só, que aparecia no véu. Não vamos falar de todos hoje, só de um. E tudo isso para que nós possamos ver como que ele se tornou o princípio. Como que o Senhor Jesus pode ser chamado de o princípio. Em que sentido isso é glorioso para nós? Nós vimos o que significa ele ser o primogênito, na última reunião que tivemos. Em que sentido ele é o princípio? Então, vamos falar desse véu. O que havia naquele véu? Qual era a constituição daquele véu? O Juan está falando aqui que tinha linho. E não era qualquer tipo de linho, era linho fino retorcido. Então, era um linho fino fortalecido pela trança. Por um processo que deixava ele mais grosso, mais compacto. Né? O que mais? Tem mais coisa. Pano azul. Oi? Pano azul. Pano azul, que é o estofo azul. Isso mesmo, Aaron. Púrpura e carmesim. Púrpura e carmesim. 2 outros itens. O que mais? Havia uma coisa bordada nele. Colchetes de ouro. Colchetes de ouro, sim. Tinha alguma coisa, uns filamentos de ouro também. Mas tinha um desenho também que era estampado nele. Querubins. Deus mandou desenhar querubins naquele véu. Agora, irmãos, é o autor de Hebreus que está dizendo que o véu que foi rasgado tipificava todo o ser do Senhor Jesus, que foi partido por nós na cruz. Mas por que nesse véu que tipifica a carne, toda a estrutura humana do Senhor Jesus, Deus mandou bordar querubins? O que tem a ver? Por que isso? É curioso. Por exemplo, nós vamos falar aqui, vou falar de forma rápida. O estofo azul, né, lembra o céu. Quer dizer que o Senhor Jesus é o homem celestial. Apesar de ele estar na sua limitação humana, participando dos dias da sua carne, ele nunca deixou de ser divino. Ele se esvaziou das prerrogativas de Deus, mas não da divindade. Esses dias agora eu estava vendo um filme na internet, né, um filme falando de Jesus, esses filmes que os atores fazem de Jesus, e tinha um lá, que a hora que o diabo vai tentar Jesus no deserto, você vê como é que é uma coisa terrível, as pessoas vão ver esses filmes sem ter a Bíblia, sem ler a Bíblia. O que tem de crente lendo, ou melhor, assistindo essas coisas, sem nenhum conhecimento bíblico, sendo enganado, por isso não está escrito, irmãos. O diabo vai lá tentar Jesus no deserto, e aí chega, primeiro que isso não está na Bíblia, né? Aí o diabo fala uma coisa para ele assim na hora da tentação.
Vamos, Jesus, abra mão da sua divindade. Deixe eu testar você apenas como homem. Sinta o que todos eles sentem na hora que são tentados. Aí Jesus faz uma força, assim, fecha os olhos, e aí é como se o filme tentasse dizer, e ocorre um tipo de um abalo sísmico, assim, perto dele, e é como se ele tivesse dito pelo filme que Jesus abriu mão da divindade, do seu aspecto celestial. Irmãos, isso nunca pode acontecer. Porque o verbo que se fez carne, a pessoa do verbo subsiste na sua existência divina. Antes de se fazer homem, ele já era o verbo. Ele nunca deixou de ser Deus, ele nunca deixou de ser divino. O que ele abriu mão foi dos direitos divinos. Ele se esvaziou dos direitos divinos, mas não deixou de ser Deus. Então ele sempre tem o estofo azul. Essa carne dele, embora ele está na carne, ele é divino. Então põe estofo azul nesse véu. O que mais que tinha lá? Como a irmã Raquel falou, púrpura e carmesim. A púrpura, ela é uma coisa interessante, né? Porque ela é a cor roxa, branquinha, roxa clara. E ela é uma mistura do azul celestial com o vermelho do sangue. Então o que a púrpura fala? A púrpura fala das duas naturezas do Senhor Jesus que o tornam o rei legítimo de Deus. O rei sacerdote legítimo de Deus. Porque para que uma pessoa, no propósito original de Deus, para que uma pessoa fosse sacerdote, ela tem que ser rei também. É depois que muitas coisas acontecem, nós não vamos entrar em detalhes aqui, que na história de Israel você tem um rei que não é sacerdote e um sacerdote que não é rei. Mas para Deus, rei e sacerdote é uma coisa só, porque o modelo ideal de Deus é o sacerdócio de Melquisedeque, que é rei e sacerdote. É porque ele é sacerdote que ele é rei, é porque ele é rei que ele é sacerdote. Mas para ele poder ser rei, ter autoridade, ele tem que ser divino. Para ele poder ser sacerdote, ele tem que ser humano. Então, aonde você tem a representação do rei sacerdote, da realeza sacerdotal do Senhor Jesus? Na púrpura, porque a púrpura tem o aspecto celestial, que fala da realeza, da autoridade divina, e tem o aspecto do carmesim, do sangue, que fala da natureza humana. Então, quando você tem essas duas coisas juntas, né, o humano e o divino juntos, você tem um rei sacerdote legítimo. Você tem a autoridade que vem de cima, vem do céu, e você tem a humanidade que se compadece dos homens que estão na existência humana do sangue, que precisam de sacrifício de sangue. Isso é sacerdócio. Então, na púrpura, você tem a realeza sacerdotal do Senhor Jesus. Não só a realeza, mas a realeza sacerdotal. E no carmesim só no carmesim isolado. O que você tem no carmesim isolado? A cor do sangue. Isso fala do sacrifício expiatório do Senhor Jesus, que ele assumiu carne, ele assumiu a natureza na carne para poder ser o nosso sacrifício, o pagamento dos nossos pecados. E o ouro fala da natureza divina do Senhor Jesus. E o linho torcido, irmãos, o linho mais fortalecido, fala de uma humanidade perfeita e forte. Porque o linho fala dos atos justos dos homens, da humanidade perfeita do Senhor. Então, no Senhor Jesus, você tinha uma humanidade perfeita, firme. Você pode acusar o Senhor... As pessoas, na verdade, acusavam Jesus de muitas coisas. De ser glutão, amigo de pecadores, mas ninguém nunca pôde dizer que ele era fraco. Estou falando assim, desprovido de força para encarar o que tivesse que ser encarado. Ele sempre foi firme, todas as suas virtudes eram fortes, havia realidade, peso, densidade nele. Então, ele é esse linho retorcido na sua humanidade, que também é celestial ao mesmo tempo, que também carrega uma realeza sacerdotal, que ao mesmo tempo se doa como sacrifício e que exibe uma natureza que não é desse mundo, que é divina. Mas nesse homem, que é esse véu aí, falando da sua natureza humana integral, Deus mandou bordar querubins. E o que são os querubins? Ao que se refere os querubins bordados naquele véu? Glória de Deus. O livro de Hebreus vai dizer que os querubins, por exemplo, que estavam em cima da arca no Santo dos Santos, o adjetivo, a característica, né, dada a esses querubins eram os querubins da glória. É usada essa expressão em Hebreus, os querubins da glória. E o querubim, irmãos, ele liga-se principalmente com a glória de Deus. Mas é a glória de Deus na sua criação. Porque a glória de Deus, quando diz respeito a ele mesmo,
a si mesmo, independente da sua criação, ao seu ser inerentemente glorioso, isso é santidade. Aí não tem a ver com querubim, tem a ver com serafim. Os serafins estão diante do trono, louvando a Deus pela sua santidade. O querubim está abaixo do trono, portando e vindicando a glória de Deus. Por isso que é do meio daqueles querubins de Ezequiel, capítulo 1 e capítulo 10, que quando Ezequiel tem a visão do capítulo 1, ele vê os querubins, os seres viventes, e outra coisa, querubins e serafim não são anjos, tá? Eles pertencem ao mundo dos anjos, mas eles são chamados de criaturas de vida, de seres de vida, não tem nada a ver com anjo. Anjo não tem asa, outra coisa. Anjo da Bíblia não tem asa. Nós temos que tirar essa ideia católica da cabeça de anjinho com asinha, de anjinho com carinha de maçã, aquelas carinhas vermelhinhas. Isso não existe na Bíblia. Anjo na Bíblia tem aspecto humano, e na verdade eles são, irmãos, transmorfos. Eles podem assumir variedades de corpos e de estruturas para se revelarem aos homens. Mas a forma comum é humana. Agora, os querubins não. Os querubins são de forma humanoide, mas eles têm 4 asas, 4 rostos cada um, e suas pernas são como as de bezerro, diz a Bíblia. Então, é uma criatura maravilhosa, mas não tem nada a ver com o querubim de molde católico. O que você ia olhar lá no véu estampado era uma criatura humanoide animalesca, porque ele tem essa fusão do animal com o humano. E por que ele traz esses rostos, esses 4 rostos? Porque ele fala da glória de Deus, irmãos. Ele fala de Deus restaurar toda a criação, a sua glória, devolver a glória a toda a criação. O querubim fala de Deus ser glorificado, vindicado na sua criação. E também até mesmo quando Deus tem que julgar a criação, são os querubins que aparecem junto. Em Ezequiel 1, depois Ezequiel 10, os irmãos vão ver que quando tem aquela visão de Ezequiel, onde aqueles, como é que eu posso falar? Aqueles ministradores de punição, eles têm que entrar no templo, do meio dos querubins, que uma mão pega brasas de fogo e espalha pela cidade como símbolo do juízo de Deus. Então o querubim fala da glória. Fala da glória, mas da glória do quê? A glória de ter toda a criação incluída no plano salvador de Deus. Esse plano salvador é um plano salvador que julga, vindica e redime. Então, o querubim está falando da glória com relação às criaturas, enquanto o serafim está falando da glória que é inerente ao próprio Deus, que é a sua santidade. É o que Deus é, independente de ter criatura ou não. Por isso que na hierarquia celestial o serafim está acima do querubim. Porque antes que houvesse qualquer relacionamento de Deus com criaturas, havia um relacionamento de Deus com o próprio Deus. Independente de haver criaturas, Deus é Deus. E o serafim está proclamando isso. Ele é santo, perfeito, completo em si mesmo. Agora, quando Deus está se relacionando com a criação, quando Deus está tratando de alguma forma com a criação, seja em juízo ou em salvação, o querubim aparece. E não é à toa que por isso ele tem 4 rostos. Porque ele está representando todas as criaturas que vão entrar dentro da redenção de Deus. O rosto humano para representar o homem, o rosto de leão para representar a cabeça do reino selvagem, o rosto de boi para representar o cabeça do mundo doméstico, dos animais domésticos, e a águia para representar os animais que voam. O homem, os pássaros, os animais selvagens, né, que são terrestres, e o boi para representar aqueles animais dóceis, domésticos, que têm um relacionamento com o homem. Eles, então, de forma geral, representam toda a criação. Tem muito mais coisa envolvida, mas não vou tocar nisso. Eu quero me concentrar nisso aqui. Os querubins, então, irmãos, falam de Deus vindicar a si mesmo na sua criação e de ser glorificado nela. Agora, por que no véu que tipificava a carne do Senhor Jesus, Deus mandou bordar querubins, então? Nós já vimos que eles, então, esse é o aspecto central. Eles representam a glória da criação. Por que Deus mandou bordar querubins ali? Se o véu representa o Senhor Jesus, a carne do Filho do Homem,
que diz respeito a toda a sua existência, irmãos. Nos dias da sua carne, nos dias da sua humilhação, nos dias que ele tomou sobre si a responsabilidade de reconciliar todas as coisas. E Deus mandou colocar querubins ali, sabe por quê? Por 2 motivos, então. Sabendo que os querubins são a criação. Porque a criação, uma vez caída, precisava ser julgada. Ela precisava ser encerrada para que ela pudesse ser reiniciada como algo novo. Deus não perdoa sem primeiro punir. Deus não restaura sem primeiro destruir aquilo que tem que ser destruído. Ele tem que primeiro julgar para depois redimir. Ele tem que primeiro encerrar para depois renovar. Deus não é um bonachão. Deus não é um Papai Noel celestial que faz de conta que o pecado não ocorreu, que a rebelião não custou coisa nenhuma, vamos passar por cima, vamos pôr debaixo do tapete. Não tem debaixo do tapete com Deus. A criação caiu. E a criação merece ser julgada. Ela merece receber a sentença de anulação no que tange a tudo que exista de queda nela. Para que depois ela seja, então, refeita dentro da nova criação. A nova criação, criada em Cristo Jesus. Mas para que ele possa fazer o que é novo, ele tem que aniquilar o velho. E a criação está representada onde? Nos querubins. Quando naquele véu Deus bordou querubins, sabe o que ele estava dizendo? Que o Senhor Jesus, quando se fez homem, irmãos, isso é algo tão grande que eu não sei se eu consigo dizer para vocês. Eu estava meditando nisso. Na verdade, eu tenho meditado nisso faz meses, porque essas 3 palavras têm ficado no meu coração. Todos os irmãos que sabem que eu tenho compartilhado uma coisa ou outra, volta e meia eu volto a isso. Isso é tão tremendo. Quando o Senhor Jesus se fez homem, nós vamos tentar aprofundar para explicar o porquê que isso aconteceu. Deus viu toda a criação sobre os ombros dele. Ele abrangeu nele toda a criação. Ele era um homem, se você olhasse para ele como um personagem histórico, ele é o Jesus de Nazaré, vivendo na Galileia e morrendo num Calvário, no Monte Gólgota, no Calvário. Isso é o que você conhece dele no seu aspecto histórico humano. Mas Deus, quando o Verbo se fez carne, Deus fez com que toda a criação, desde os anjos até as coisas vivas e inertes, Adão, toda a humanidade, toda a flora, toda a fauna, tudo que é criado, que está representado nas cabeças, que são os governantes da criação de Deus, aqueles animais do querubim, o rosto humano como aquilo que é mais nobre, que é a coroa de toda a criação e senhor de toda a criação, o rosto do leão, da águia e do boi, representando toda a parte redimível da criação, e representando, então, o senhorio de toda a criação. Deus fez com que toda a criação estivesse sobre os ombros do seu filho na cruz. Quando o Senhor Jesus morreu, ele não morreu sozinho, ele levou toda a criação com ele. É isso que Deus estava querendo mostrar. Quando o véu rasga com aquele querubim bordado nele, Deus está dizendo que toda a criação recebeu a sentença devida de morte. Tudo, desde Satanás e seus anjos, desde os anjos que estavam em prova, em dúvida, desde aqueles que ousaram duvidar do caráter de Deus, desde qualquer mancha introduzida desse universo, que começou exatamente no mundo dos anjos, que começou pela rebelião do querubim, que começou por causa que uma mente, que uma vontade diferente de Deus entre as criaturas se insurgisse. Foi ali que começou toda a tragédia. Foi ali que começou a necessidade de juízo. A glória de Deus havia sido afrontada, havia sido duvidada. Primeiro entre os anjos, no mundo espiritual, mas é entre as criaturas do mundo espiritual. De qualquer forma, é entre a criação espiritual, mas é. Depois dessa rebelião que estava na esfera espiritual das criaturas celestes, desceu para o nível do plano físico da criação,
quando Adão aceitou a proposta do querubim caído. E então toda a criação foi envolvida no emblema da rebelião do querubim. Toda a criação desonrou a Deus. Toda a criação duvidou do caráter de Deus. Toda a criação profanou a glória de Deus. Deus não tinha canal para manifestar com perfeição a sua glória mais no meio da criação. Inclusive, irmãos, eu quero ler agora na versão textual um versículo curioso, que sem esse entendimento a gente não sabe por que ele está escrito literalmente do jeito que está escrito aqui. Quem tiver a Bíblia textual e quiser ler comigo e comparar o que está na Bíblia textual com o que está na Bíblia João Ferreira, olhe para você ver. Isaías capítulo 6. Eu vou ler na versão textual. Não, vou ler na João Ferreira primeiro, depois eu vou ler na textual. Quem quiser fazer o mesmo, passa, quem puder. Quem não puder, qualquer coisa, depois nós mandamos o versículo como aparece na textual, só para os irmãos terem gravado isso. Isso é muito, muito, muito profundo. Isaías 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi Adonai, o Senhor, né? Aqui Senhor não é Yahvé, mas é Adonai, o Senhor das hostes, o verdadeiro governante do universo. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo celestial do céu. Versículo 2. Serafins, aqui não é querubins, tá? Aqui é serafins. Serafins estavam por cima dele, ou seja, de acordo com o irmão Delitier, os serafins estavam acima da cabeça do Senhor no trono. Eles estavam como beija-flores ou libélulas, voando, numa posição diante do Senhor, mas acima dele, acima do Senhor. Serafins estavam acima dele, voando. Se você olhasse de longe como Isaías estava olhando, você ia ver criaturas parecendo beija-flor, batendo a asa e ficando diante de Deus, flutuando enquanto voavam. Acima do Senhor que estava sentado, mas diante dele. Estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Agora eu vou ler na Bíblia textual. Presta atenção como é que o versículo começa. Na Bíblia textual, que usa a tradução do texto pré-massorético. Eu não digo, irmãos, que o texto pré-massorético está todo errado. Outro dia até tive um diálogo com o irmão Arão sobre isso. Não, ele não é um texto todo errado, mas ele tem sim algumas alterações feitas pelos massoretas, né? Na tradução, na cópia feita pelos massoretas. A Bíblia Septuaginta não é uma cópia, ela é uma tradução do texto grego, do texto hebraico para o grego, certo? Então ela não é um texto inspirado, porque ela é uma tradução do hebraico para o grego. Mas, vamos entender uma coisa. Nos pontos aonde o texto massorético não foi alterado, a gente pode seguir ele. Mas houve muitos versículos no texto massorético que foram alterados de propósito pelos judeus, desde o concílio de Jaime Nina. Já no ano 90 depois de Cristo, próximo ao ano 100. Eles excluíram certas passagens, isso está tudo no diálogo de Justino, o mártir, com o judeu Trifão. E o judeu Trifão não teve respostas diante de Justino para as coisas que Justino mostrou que estavam no texto mais antigo antes dos judeus começarem a fazer o que fizeram, alterando passagens significativas com relação à guerra de paradigmas, à messianidade do Senhor Jesus e à verdadeira identidade da semente da serpente. Tá? Então, algumas coisas foram alteradas no texto massorético. Onde ele não alterou, a gente fica com ele. Aonde ele alterou, nós temos que favorecer versões de traduções bíblicas que estão num tempo antes da corrupção massorética. Isso é a Septuaginta, isso é os rolos de Qumran, graças a Deus, que foram descobertos desde 1945, e o Pentateuco samaritano. Dr. Emanuel Tolfo, que é uma das maiores autoridades em crítica textual do Antigo Testamento, da Universidade Hebraica de Jerusalém, ele fala, olha, o texto massorético não é que está de todo errado, mas ele nem de longe é o texto que a gente tem que ler como regra.
porque tem muitas coisas diferentes. Tem coisas que estão iguais. Isso fica confirmado pelas versões de Isaías que foi achado em Qumran e outras coisas. Estão iguais, mas tem muita coisa modificada. Então, naquilo que ele modificou, a gente segue os textos que são pré-massoréticos, que inclusive são validados até pelos pais da igreja da era apostólica. Eu estou falando tudo isso aqui para tranquilizar os irmãos do que tange uma coisa. O que eu vou ler aqui, vou favorecer essa tradução aqui, é porque essa é uma tradução que traz uma palavrinha que, de acordo com os irmãos eruditos da versão textual, deveria constar no texto massorético, mas não consta. Olha só como é que aparece aqui. Isaías 6, versículo 1, na versão textual. E aconteceu no ano da morte do rei Uzias que vi Yahvé assentado sobre um trono alto e sublime, e a casa cheia de sua glória. Olha como é que começa o versículo 2. Por causa do ato traidor. Eles colocaram até em negrito isso. Por causa do ato traidor. E olha como continua. Por causa do ato traidor, se havia feito estar de pé os serafins. Então, parece que os serafins estão voando. Eles se levantaram para ficarem voando, proclamando, vindicando a santidade de Deus, porque houve um ato traidor na criação. Essa é a ideia. E não é só aqui que isso aparece. Aparece em Isaías 14 e aparece em outros textos também. Por causa do ato traidor. E toda vez que esse termo aparece por causa do ato traidor, está sempre ligando a questão da rebelião, do juízo de Deus contra algo na criação. Que ato traidor é esse, irmãos? O que ocorreu no mundo angelical que foi considerado uma traição? E baseado, e por causa dessa traição que lançou uma mácula duvidosa no caráter de Deus, porque não pensam os irmãos que Satanás só mentiu para Adão e Eva. Ele enganou os anjos também. A proposta que ele fez, sereis como Deus, se vocês me ouvirem, porque vamos dizer assim, o resumo da história é essa. Deus está mentindo para vocês, eu sim conheço a verdade. Se você aceitar a minha proposta, eu tenho um caminho para divinizar você, para você ser como ele. É a mentira que ele contou para Adão e Eva, e é a mesma mentira que ele contou entre os seres celestiais. Esse foi o ato traidor. Ele traiu o amor. Ele maculou, ele pôs dúvida no coração da criação em relação ao caráter de Deus. E ali começou a rebelião. Por causa do ato traidor, se havia feito estar de pé os serafins. Os serafins estão ali gritando santo, santo, sabe por quê? Isso a gente só entende quando a gente entender a linguagem do moral do exército. Quando você sabe que algo é fato, e todos estão dizendo que não é, você só tem uma coisa a fazer. Permanecer fiel à verdade, independente do que digam. Os serafins estão ali dizendo santo, 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 sem descanso. Santo, santo, santo é Yahvé dos exércitos. Porque alguma coisa na criação está tentando macular isso o tempo todo. Então, eles, durante o tempo todo, proclamam o fato verdadeiro. Um ser, entre a criação, o querubim, tentou macular a glória de Deus. Então, o serafim tem que ficar de pé para vindicar a santidade de Deus. Que Deus, em Deus, como diz Moisés no seu cântico, não há injustiça. Em Deus, irmãos, não há ofensa. Em Deus, não há nada deturpado. Os serafins estão lá, a todo tempo, dizendo quem Deus é, de verdade. Porque um querubim, em um determinado tempo, alguém de uma classe inferior a eles, se levantou num ato de traição ao amor. Os irmãos estão conseguindo entender, acompanhar o pensamento? A rebelião começa entre os querubins. E esse querubim espalha essa mentira para os anjos. Depois que esse querubim é banido do Monte Santo de Deus, como Ezequiel mostra, ele espalha o mesmo veneno da mentira na raça humana. E ele se torna, a partir daí, Satanás, o adversário. O enganador de todo o mundo, o mentiroso. Aquele que desonra a Deus. Aquele que difama a Deus. E ele passa a ter um outro título também, não só Satanás, o adversário, mas diabo, que do grego diabolos significa o caluniador, o que distorce a verdadeira imagem de alguém. Irmãos, essa tem sido a história humana e a história de Deus com a criação.
Entre os anjos, Deus não recebeu a honra que era devida. O querubim iniciou um ato de traição. Os serafins se levantaram para, com dignidade, continuarem dizendo quem Deus realmente é. Mas isso ocorre só na esfera do céu. E é só o serafim que está dizendo isso. Entre os anjos, houve uma mancha no caráter divino. Entre os homens, a mesma história se repetiu. E desde a queda dos anjos, e desde a queda de Adão, toda a criação foi vendida ao poder do engano. Toda a criação ficou maculada. Por que eu falo toda a criação? No sentido do quê? No sentido de que aquilo que era mais nobre foi maculado. Não que toda a criatura individual da criação caiu. Não, entre os anjos alguns não caíram. Muitos não caíram, na verdade, a maioria. Né? Como aconteceu, infelizmente, com a raça humana, que todos caíram. Mas a questão é que o ponto mais alto, na onde estava a maior harmonia, foi introduzida uma mancha. E essa mancha depois se estendeu para toda a humanidade na Terra. E nem entre o cabeça das ordens celestiais, o querubim caído, e nem entre o cabeça da raça humana, Deus recebeu a glória que merecia receber. Desde esse tempo, desde a rebelião, de quando a rebelião começou, o que dá a entender Isaías é que esses serafins se colocaram para ficarem dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Na verdade, apesar da queda, o que o serafim está dizendo é: Deus ainda há de ser glorificado. Deus é glorioso em tudo que faz, nos tratos dele com a sua criação. Mas a dúvida está lançada. E porque o amor foi traído, e porque a justiça foi ofendida, o que a criação merece receber? Juízo. Não é? Nós sabemos que Deus não quer só aplicar juízo à criação. Mas é o que a justiça demanda, porque a criação merece, tanto entre os anjos como entre os homens. E Deus, na verdade, não quer punir eternamente a sua criação. Ele quer, na verdade, redimi-la, salvá-la. Ou dar a ela um caminho pelo qual ela nunca mais possa ser afetada pela queda. E Deus possa ter sua glória restaurada, devidamente restaurada. Mas Deus não pode fazer isso sem primeiro cumprir o critério da justiça. A criação, antes de ser refeita, tem que primeiro ser aniquilada. Os irmãos estão entendendo? Aquilo que caiu tem que ser tratado primeiro, para só depois haver a chance de remissão e de reintrodução da glória de Deus. Como que Deus, irmãos, vai aniquilar toda a criação sem... Eu usei um termo aqui não tão preciso, que eu falei que Deus teria que destruí-la, né? Mas Deus, na verdade, não quer destruir. Ele quer julgar como merece ser julgado, sem destruir para poder renovar. Como que Deus vai, ao mesmo tempo, aplicar a justiça punitiva dele, encerrando tudo que é velho, sem, contudo, destruir essa criação, que se ele for aplicar tal justiça, ela vai ser destruída. A criação merece o lago de fogo por ter traído a Deus. Deus não quer destruí-la, mas a justiça demanda isso, o caráter justo de Deus demanda isso. Só que Deus agora, no seu amoroso plano salvador, irmãos, o que ele quer é cumprir a sua justiça de tal forma que a criação, mesmo sendo julgada, possa ser redimida. Mas como que uma coisa e outra vai acontecer? Como que ele vai, eu não sei se eu estou sendo claro, como que ele vai punir com a punição merecida e ainda assim conseguir perdoar? Se uma coisa é contrária à outra. Se uma coisa é antagônica à outra. Como que Deus vai solucionar isso? Como que Deus vai prover juízo para a criação que deve ser julgada, porque senão Deus é injusto, mas ao mesmo tempo prover redenção para restaurar a glória? Como que Deus vai resolver isso? Sabe como? Se aquele que sustenta toda a criação e que traz toda a criação ligada a ele, passar pelo juízo e entrar em ressurreição. Então, nele, Deus pune tudo que tem que ser punido. E nele, Deus reintroduz a mesma criação.
numa realidade maravilhosa. Por meio de Cristo. Aleluia, irmãos. Em Cristo. Agora eu vou tomar uma frase emprestada do irmão Watchman, no livro dele, O Plano de Deus e os Vencedores. O irmão Watchman fala assim, imagine uma mulher grávida. Né? Ela tem 2 filhos, gêmeos, no ventre. Quando ela morre, você não precisa necessariamente matar os filhos, tirar os filhos da barriga para matar. Se a mãe está sustentando os filhos dentro da barriga, se ela morrer, eles morrem na morte dela. Quando ela morre, as crianças que estão nela também morrem. Cristo é essa mulher, na ilustração. Ele sustenta, não diz Colossenses 1, a gente não leu na reunião passada, que por meio dele e nele as coisas todas foram criadas, existem e são sustentadas? Agora imagine se ele que é o sustentador de tudo, assim como a mãe que está sustentando os gêmeos. Se ele que sustenta tudo entra na morte, tudo que ele está sustentando morre com ele. Por isso que quando eu estou falando aqui, meu irmão, se a gente vesse a grandeza disso, nós vamos ver que a cruz introduziu um novo princípio no universo. A cruz foi algo... Eu não sei nem como falar o que ela foi. Ela foi a maior coisa que Deus fez. Desde que a queda aconteceu. Porque quando o Senhor Jesus foi para a cruz, assim como no véu estavam bordados querubins, naquele homem, naquela estrutura do homem de Nazaré, Deus crucificou toda a criação. Porque aquele homem não era só um homem, ele era o Deus em quem toda a criação existe. E quando ele morre, assim como os gêmeos morrem na barriga da mãe, diz o irmão Atmani, toda a criação morreu nele. Ele julgou todas as coisas sem ter que destruí-las. E sabe para quê? Para que ele pudesse reintroduzi-las em um novo princípio, que também foi feito nele mesmo. Agora os irmãos estão entendendo? Onde nós estamos chegando com ele é o princípio? O que significa esse termo em Colossenses? Ele é o princípio. Na parte, vamos voltar lá em Colossenses 1. Os irmãos vão ver que essa seção de Colossenses tem 2 partes. Ela tem exatamente 2 partes. Do capítulo 1, verso 15, até o 17, né, está falando da relação de Cristo com a velha criação. A relação de Cristo com a velha criação é que ele é o criador e sustentador dela. O meio pelo qual ela foi criada, a esfera onde ela foi criada e o lugar onde ela subsiste. Esse é o nosso Senhor Jesus, irmãos. Agora, a partir do versículo 18, está falando da relação de Cristo com a nova criação, que é a velha criação que foi julgada e que aceitou o processo reconciliador e por isso entrou em ressurreição. Você pode até tomar nota disso na sua Bíblia. Do versículo 15 até o 17, é Cristo e sua relação com a velha criação. Do versículo 18 até o versículo 20, é Cristo e a nova criação. Mas o que é a nova criação? É a velha criação, que passou pelo julgamento justo, devido, foi aniquilada, terminada quando ele entrou na morte. Tudo que ele sustentava morreu nele. Irmãos, por isso Satanás não sabia o que estava fazendo. Vamos dizer assim, que Deus pregou uma peça no diabo. Quando o diabo desejou que o Senhor Jesus morresse, quando o diabo, como diz Gênesis, feriu o calcanhar do descendente da mulher, ao causar o sofrimento da cruz, ele estava serrando o galho no qual ele estava sentado. Por quê? Porque até mesmo ele, o querubim e os anjos que existem, para existir, tudo que existe, existe em Cristo. Se Cristo morre, tudo que ele está sustentando morre também. Eu não sei se eu consigo dizer, isso me deixa tão feliz, que eu tenho vontade de pular, meus irmãos. Eu não sei o que vocês sentem, o que vocês pensam disso. A cruz foi o meio de Deus solucionar de uma vez. É como se Deus desse uma cajadada só e matasse todos os ratos de uma vez só. Ele não teve que tratar com o pecado, depois tratar com o mundo, depois tratar com o diabo, depois tratar com a carne, depois tratar com os anjos que pecaram, com Satanás, depois tratar com o inferno. Não. Na cruz
foi uma cajadada só. Por que pôde ser uma cajadada só? Porque o sustentador de tudo entrou no juízo. Então tudo entrou no juízo também. Deus aniquilou tudo de uma vez. Por isso o querubim está bordado no véu. E quando o véu é rasgado, toda a criação é rasgada. Toda a criação participa do juízo. Quando a carne do Senhor Jesus, quando o espírito, alma e corpo do Senhor Jesus sofreu, porque esse espírito, alma e corpo desse homem sofreu, mas ele é Deus, o sofrimento que ele sofre como homem é comunicado para a sua divindade. Isso na teologia é chamado de comunicato idiomantum, a comunicação das propriedades. Ele sofre como homem, mas é validado na sua natureza divina que ele está sofrendo. E se quando ele sofre como homem, tudo que ele está sofrendo no espírito, alma e corpo, ou seja, na sua carne, no véu, é transferido para a sua essência divina, então Deus está sofrendo no homem. Deus está sofrendo. E quando Deus está sofrendo, a criação que Deus está sustentando está passando pelo mesmo processo de julgamento. Por isso que quando ele... O irmão Gino tem um cântico muito lindo, que canta assim: tentação pelo deserto, agonia no Getsemane, encarando o inferno com seu sangue carmesim. Como é que o sangue carmesim derramado, o sofrimento dele, destrói o inferno? Por quê? Porque quando ele morre, o inferno morre nele. Até o inferno, para existir, tem que existir nele. Ele que é o sustentador de tudo. Deus aniquilou todos os poderes do inferno quando Jesus foi aniquilado. Porque Jesus, os irmãos estão entendendo, irmãos? Quando eu estou falando que o inferno existe nele, eu estou falando que ele é o sustentador de tudo, porque ele é o sustentador. Nada existiria se ele não sustentasse. Ele é a esfera imanente onde toda a criação existe. Então a ideia de Deus, como diz o irmão Nino no livro Plano de Deus Vencedores, é que quando essa mãe morre, todos os gêmeos que ela está carregando morrem junto. Deus não tem que matar cada criança individualmente. Ele só tem que matar a mãe. Deus crucificou o Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus foi crucificado, tudo que ele está sustentando passou pela cruz. Quando o véu foi rasgado, os querubins que estavam no véu passaram pelo rasgar também. E Deus satisfez a sua justiça. Ao mesmo tempo, todavia, o Senhor Jesus amou a Deus como uma criatura. E deu a Deus o que nenhuma criatura deu. Então Deus recebeu o devido amor que era devido. Então a justiça foi satisfeita e o amor também foi satisfeito. Os irmãos estão vendo? E aí o que acontece? Aí como o irmão Gino canta, encarando o inferno por seu sangue carmesim, e a hora que ele grita, Eli, Eli, lama sabachthani, quando ele é julgado por Deus, aí o irmão fala assim, surge um grito de vitória lá no campo de batalha. Surge um grito desde o Calvário, que pelo universo se propaga. E ele ainda fala também, um clamor desde seu peito, que significa um grande preço que ele pagou. Despojou aos principados e abateu todos os impérios. Quando ele disse, Eli, Eli, sabachthani, lama sabachthani, ele estava sendo rasgado, irmãos, no espírito, na alma e no corpo. E o principal rasgar foi no espírito. Porque o sofrimento espiritual do Senhor Jesus não pode ser medido. Mas quando ele pagou esse preço, tudo que ele estava sustentando por ele ser Deus, ele estava morrendo como homem, mas ele é Deus. Nele as duas naturezas são uma só pessoa. Não tem como ele sofrer como homem e isso não ser comunicado para o seu aspecto divino. Isso que é lindo. Então, quando ele morre como homem, tudo que ele está sofrendo como homem é transferido em valor infinito na sua natureza divina. E se a divindade está sofrendo e está sendo julgada, tudo que a divindade sustenta está entrando debaixo de juízo. Então, quando ele disse Eli, Eli, sabachthani, era o rasgar do véu. Mas quando ele foi rasgado, quando ele passou pelo juízo, tudo que ele sustentava foi devidamente julgado nele. Então, quando o véu se rasgou, os querubins bordados no véu também se rasgaram. Quando a carne do Senhor Jesus morreu, toda a criação morreu naquela carne. E por isso nós podemos dizer que nós fomos crucificados com Cristo, porque nós fazemos parte da criação. Os irmãos estão vendo... Irmão, não sei se eu
A coisa é tão grande que eu não sei se eu consigo, irmãos, com a minha pobreza aqui, com o meu... Desculpa o Senhor, porque eu creio que o Senhor pode falar. Ele é o Senhor para poder comunicar qualquer realidade para os irmãos. Mas eu temo, eu chego... Se os irmãos me verem aqui parado, tem hora que eu começo a estremecer com um temor de não conseguir ou de limitar a transmissão espiritual dessa realidade. Nós precisamos pedir ao Senhor, como Paulo falou, que Ele abra os olhos do nosso entendimento para nós vermos o que aconteceu na obra do Senhor Jesus. Tanto na cruz como na ressurreição. E, irmãos, isso está tudo ali, naquele véu rasgado. Ele nos deu um novo início, um novo caminho. Pelo véu que é a sua carne. Quando a sua carne foi rasgada, ele nos aniquilou, ele terminou conosco, ele terminou com o diabo, ele terminou com a rebelião dos querubins e dos anjos, ele terminou com a rebelião da raça humana, ele terminou com toda a criação afetada, toda a maldição que caiu sobre a criação, porque tudo isso é a criação, mas a criação está sustentada nele, assim como o querubim está bordado no véu. Mas se o véu é rasgado, o querubim também é rasgado. Se o Senhor Jesus é julgado, a criação é julgada nele. Ele é o véu rasgado. A sua carne, a sua existência humana aqui na terra é o véu. Se essa existência é julgada, tudo que ele está sustentando, representado nos querubins, é julgado também. Não tem como o véu ser rasgado e o querubim ficar inteiro. O querubim que está bordado no véu. Não tem como o Senhor Jesus morrer e o que ele está sustentando não morrer nele. Então, assim como ele... Irmão, quando a gente vê isso, a nossa vida espiritual começa a mudar. Porque quando o pecado, Satanás, que já é derrotado, tudo já foi derrotado. Já ocorreu em Cristo. Isso é um fato. Se eu estou experimentando isso ou não, é outra história. Aí tem a ver com o meu apossar, com o meu tomar posse disso. Mas isso é um fato. Se eu enxergo isso, eu vou fazer como o irmão Mi. A hora que ele viu que ele tinha morrido, ele saiu correndo do quarto dele, catou o irmão que estava na cozinha e falou: irmão, você sabe que eu morri? O irmão falou: não sei. Mas como isso? Você está vendo? Não, eu morri. Jesus morreu. Quando ele morreu, a morte dele, que é verdadeira, é tão real quanto a minha. A minha morte não é menos real que a dele. Irmão, porque quando Jesus morreu, foi isso que aconteceu. Toda a criação foi julgada nele. Com a mesma qualidade de juízo. Não tem como o véu passar por um rasgar e o querubim bordado nele, que está sendo sustentado no véu, não passar pelo mesmo rasgar. A mesma operação que operou na morte do Senhor Jesus ocorreu em toda a criação sendo sustentada por ele. Por isso que eu falei desde o início que quando aquele homem estava aqui e ele foi pregado, ele não estava morrendo apenas como um homem, mas como o sustentador de tudo que se rebelou e caiu. Agora, a proclamação do serafim santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória, porque em Apocalipse diz que eles continuam fazendo isso. Não é mais só para vindicar a Deus, mas para profetizar o dia em que, devido a essa bendita obra do Senhor, toda a criação verá toda a terra cheia da glória de Deus. Porque ele... E é por isso, irmãos, que eu vou dar uma opinião, não estou dizendo que é, mas na minha concepção, é por isso que no Antigo Testamento, antes de a coisa ser consumada, o serafim proclamava que Deus é verdadeiro, mas de face fechada, velada. Ele não podia desvelar a face, porque não era uma coisa que tinha sido manifestada ainda. A vitória do caráter de Deus. Mas no Apocalipse, veja os mesmos serafins. Eles aparecem com o rosto descoberto. Porque agora tudo se consumou. Não há mais mistério. Não há mais dúvida se Deus vai vencer ou não essa rebelião. Até que o Senhor Jesus vencesse, o serafim sabe que Deus é justo, perfeito, e que ele é o ser mais glorioso, e ele proclama, mas com a face coberta, porque ainda não é um fato consumado. Mas no capítulo 4, são os mesmos serafins, porque lá também eles aparecem com 6 asas, mas agora estão com o rosto destampado e louvando o Cordeiro que venceu. Bendito seja o Senhor Jesus, irmãos. E quando ele vence, ele aniquilou a velha criação. Agora vamos para a parte final aqui. Ele aniquilou. E para a gente poder entender isso, vamos lá para um versículo em 2 Coríntios. Eu espero conseguir chegar em Marcos 1.
comentar o texto de Marcos 1, mas vamos em 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios 2, 14 a 16. Graças, porém, a Deus, que em Cristo, porque tudo isso só pode ser real porque é em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós... agora um detalhe aqui, irmãos, importante que eu queria chamar a atenção na hora que a gente está começando a ler. Paulo não está falando aqui que o Senhor Jesus faz ele vitorioso. É essa a ideia que muitos irmãos têm. Que o Senhor Jesus está conduzindo Paulo de forma triunfante, que Paulo está triunfando pela condução do Senhor Jesus. Não é isso. O termo triunfo aqui tem a ver com o triunfo romano. E no triunfo romano, o conduzido é o derrotado pelo triunfante. Então, Cristo é o que triunfou e está conduzindo Paulo como um algemado. Como alguém que foi derrotado por ele num cortejo triunfante. Essa é a ideia. Paulo não está dizendo que o Senhor Jesus faz ele vencedor e triunfante. Paulo está dizendo que o Senhor Jesus o derrotou. O Senhor Jesus é o general triunfante num cortejo de triunfo, numa procissão triunfal, trazendo seus cativos, entre os quais se encontra Paulo. Eu não sei se eu estou sendo claro, porque muitas vezes no passado eu li o versículo desse jeito e não entendia nada. Era uma dificuldade para mim entender o que Paulo está falando de cheiro de vida para vida, cheiro de morte para morte, se ele está falando que Cristo conduz em triunfo. Então eu li assim, o Senhor Jesus está me fazendo triunfar em cada situação. Era assim que eu entendi o que Paulo estava dizendo aqui. Que Cristo conduzia ele triunfante nas situações, que ele triunfava por meio de Cristo em cada situação. Embora seja uma verdade que o Senhor nos faça triunfante, não é essa a ideia, a ótica que Paulo está dando aqui. Paulo está tomando esse termo aqui do contexto romano de procissão triunfal. Quando um general vitorioso derrotava inimigos, ele entrava numa procissão triunfante e ele trazia, ele que é o triunfante, que triunfou, trazia cativos derrotados na sua procissão. Do exército inimigo que ele derrotou. Paulo está dizendo que ele era alguém do exército inimigo, mas que Cristo derrotou tudo que era inimigo dele e tomou Paulo e muitos e fez seu cativo do seu triunfo. E Paulo está sendo conduzido no triunfo de Cristo, não no triunfo de Paulo na situação. Paulo é alguém que está sendo levado na procissão triunfante de Cristo. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Mas não que Paulo está sendo triunfador. Paulo é o cativo do triunfo de Cristo. Ele está sendo conduzido durante esse triunfo de Cristo. O triunfo aqui está falando de uma procissão triunfal. Por quê? Vamos continuar lendo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ou seja, a fragrância da experiência que tivemos com ele. Vamos explicar isso aqui mais agora de acordo com o contexto romano. Que é dessa procissão romana que Paulo está tomando esse exemplo. Os coríntios entendiam muito bem isso, porque Paulo está falando desse tipo de contexto. Quando o general romano derrotava um exército inimigo, havia dois tipos de pessoas que ficavam para ele tratar. Havia aqueles que voluntariamente se rendiam, e por isso o exército romano, o general romano, poupavam a esses. Vocês vão viver porque vocês reconhecem a soberania de Roma. Vocês reconhecem a soberania desse general. Então vocês não vão morrer. Eu os derrotei. E vocês reconheceram a derrota e admitem que querem se submeter a nós. Então vocês vão viver. Havia um outro grupo que o general também havia derrotado, mas que não reconhecia a vitória do general. Foi derrotado, mas não reconhecia. Sabe o que acontecia com eles? O general pegava as carcaças dos mortos e amarrava nas costas deles. Muitas vezes em estado de putrefação. Amarrava no corpo desses indivíduos rebeldes que, apesar de derrotados, não queriam reconhecer a soberania do general. Para aqueles que reconheciam que ia viver, sabe o que o general fazia? Ele dava incenso e perfume. Aí ele pegava os dois grupos. O derrotado que está com a carcaça do morto fedido nas costas, o rebelde que não reconhece a soberania do general, foi derrotado, mas não reconhece que foi derrotado, e amarrava o cara podre, putrefando nas costas dele, para dizer, por onde ele passasse, que o destino dele é a morte, e é a morte por culpa dele, porque ele não reconheceu a derrota que ele sofreu. Para aquele que reconhecia a derrota, o general dava incenso de perfume, de flores, para dizer que por ele reconhecer a derrota, ele vai viver e vai exalar cheiro de vida. E os dois grupos vinham na procissão do general. Aí Paulo, e o que acontecia?
O general entrava no arco de Roma, naquela sessão triunfal, e aí aquelas pessoas estavam assistindo. A plateia estava assistindo o general que vem com seus cativos. Um grupo de cativos está exalando perfume. Ao exalar perfume, a multidão entendia. Esses daqui são os que foram derrotados e alegremente submeteram aquele que os conquistou. Olha, eles estão exalando cheiro de vida, porque ainda bem, eles vão viver. Eles agora estão reconciliados conosco. Eles se reconciliaram com o Império Romano ao reconhecer a soberania do Império Romano. E vão viver por isso. Mas atrás vinha um outro grupo. O grupo dos que falavam, preferimos morrer do que nos render. Nós fomos derrotados, mas nós não vamos admitir isso. Então vinha um cheiro de morte para conduzir-nos à morte. E todos sabiam que eles eram os derrotados, mas que vão ser condenados. Irmãos, quando Cristo efetuou a obra da cruz, foi a mesma coisa. Ele tomou a todos nós, a eu, a irmã Raquel, o Daniel Poli, o Aron, a Viviane, a Raquel, o Ismael, o Gustavo, e os outros irmãos que eu não consigo ver aqui pela tela, o Juan, Isadora, e todos os crentes, nós somos os que se renderam. Cristo nos derrotou, e quando o Espírito Santo dele aplicou a realidade dessa cruz, nós vimos, ele é o vencedor. Não há o que fazer se não se render a ele. E sabe o que Deus faz? Ele nos põe no seu triunfo, na sua procissão triunfal. E nós vamos exibindo um cheiro de vida para a vida. Um cheiro de vida que vem do nosso relacionamento com ele, que vem do nosso reconhecimento do seu amor, do seu triunfo. E nós estamos dizendo para todos, sim, ele é o vencedor. Sim, nós nos reconciliamos com ele. Sim, nós vamos viver. E todos que se relacionam com ele vivem, se reconciliem com ele. Olha o cheiro que nós exalamos. Mas também Cristo derrotou alguns que não reconhecem a derrota, entre os quais se inclui Satanás, os demônios e todos os incrédulos que forem para o lago de fogo. Eles foram derrotados, porque a obra de Cristo, a cruz de Cristo, o julgamento, quer você reconheça, quer não, foi aplicado. Foi aplicado, mas por você não reconhecer, isso não vai ter efeito reconciliador em você. E o que vai sobrar é cheiro de morte para morte. Então, quando o Senhor Jesus julgou, ele aniquilou o que era velho. Mas porque nós, apesar de nós estarmos no grupo do que foi aniquilado, mas nós dizemos, não, Senhor, tudo bem. Eu reconheço que eu só mereço a morte. Eu reconheço a justiça da tua sentença. E eu aproveito a tua chance de reconciliação. Tu disseste que se houvesse o arrependimento, que se houvesse o desejo de se reconciliar, tu me darias incenso para a vida? Eu quero. E sabe o que acontece? Esses que vêm exalando cheiro de vida para a vida, são os que se tornaram parte da nova criação. É a parte do universo que é redimida. É a parte que passou para o outro lado da cruz, como diz o irmão Sparks. A cruz é o filtro. O que passa por ela permanece pela eternidade. O que não passa fica para o lago de fogo. A cruz é o filtro. Quando ele julgou de uma vez por todas. E ele aniquilou o que é velho e encerrou tudo que é velho. E introduziu um novo princípio de existência. Um novo princípio que ele inaugurou nele mesmo. Porque ele é o princípio. Ele mesmo é a nova realidade onde ele nos introduz. Está dando para entender, irmãos? Por que Colossenses diz que ele é o princípio? Cabeça da igreja, que é a parte principal dessa nova criação. Bendito seja o Senhor. E agora, vamos voltar lá em Marcos. Marcos 1, eu já estou concluindo, tá? É nesse mesmo sentido de inauguração, de encerrar o que era velho e introduzir algo totalmente novo, que nunca foi conhecido, que essa palavra arché, segundo o irmão Herman Hidebroes, né, do livro A Teologia do Apóstolo Paulo, esse erudito teólogo holandês, muito recomendado pelo irmão Gino, é ele que vai dizer que essa palavra arché poderia ser traduzida como princípio no sentido de originador, de pioneiro, de inaugurador de algo que nunca houve. Mas por que ele pode inaugurar? Porque ele tratou o que precisava ser tratado. Ele encerrou o que era velho e introduziu um novo princípio. Tudo que passa pela cruz está no novo princípio. O que não aceitou a reconciliação tem cheiro de morte para morte e está do outro lado da cruz, do lado de morte da cruz. O que passa por ela está pelo lado da ressurreição.
São os cativos do seu amor que agora exibem o incenso da vida reconciliada. Irmãos, que glorioso tudo isso. Agora vamos em Marcos 1, que eu só usei isso aqui para ilustrar essa palavra princípio que é usada em Colossenses. E essa foi a palavra que o irmão Whitney Lee teve dificuldade de traduzir. Ele confessa isso no estudo vida de Marcos. E também ele põe, né, na nota de rodapé da versão Restauração em Marcos 1. Por isso que eu pedi para a gente ler, e agora vai ficar mais fácil da gente entender. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O que o autor de Marcos, que é Marcos, né, está querendo dizer com essa palavra aqui, princípio? Você tem que continuar lendo os versículos para você entender a ideia. Mas lembra que essa mesma palavra arqué, nesse mesmo sentido aqui, ela é usada em Colossenses, quando diz que Cristo é o princípio. É a inauguração de um novo estado de existência. Em si mesmo, ele é o inaugurador. E todo aquele que se reconcilia com ele, depois de ter sido julgado no véu da sua carne, entra no estágio de novidade de vida e ressurreição. Então, Marcos 1 fala, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Conforme, porque eu sei que na Bíblia de alguns irmãos, assim como na minha, da João Ferreira, tem aqui esse negrito, João Batista, esse título. Mas o assunto de Marcos não parou no versículo 1 e no 2 ele introduziu o assunto do João Batista. Não, é um assunto só. Então ele diz que o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, foi conforme está escrito na profecia de Isaías. Ele começa a falar de João Batista. Irmão, o que tem a ver João Batista batizando com o princípio que ele falou no versículo 1? Nós vamos entender. Porque o princípio não se deu pelo encerramento de algo na cruz e pela introdução de algo novo em ressurreição. E o que o batismo é, senão o sepultamento de algo que ocorreu na cruz? E a inauguração de um novo princípio em ressurreição. Por isso que João Batista vinha batizando é a inauguração do Evangelho de Jesus Cristo. É um novo princípio. Ele encerrou as coisas da lei e dos profetas e ele inaugurou uma nova era através do batismo. Está dando para entender em que sentido aqui fala princípio do Evangelho? E aí começa a falar de João Batista batizando? Poxa, o irmão Whitney Lee fala que quebrou a cabeça para entender isso. E já o irmão Oswald Sanders, no Incomparável Cristo, já fala disso também. Quando ele vai falar do batismo do Senhor Jesus, ele também, de uma forma muito linda, explica, também como o irmão Lee explicou. Porque, de fato, é a única coisa que tem para ver aqui. Senão você não entende. O que tem a ver? Princípio do Evangelho. Apareceu João Batista pregando e batizando. Não entendi. Ele está falando do princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Aí ele sai de Jesus Cristo e introduz João Batista. Mas, irmãos, é porque para haver um novo princípio tem que haver um encerramento do que é velho. Você tem que fazer morrer e enterrar algo que é velho para poder levantar a parte reconciliada disso em ressurreição. Não é? Foi o que a gente viu. Na cruz do Senhor Jesus, ele sepultou toda a criação. Ele julgou e depois sepultou toda a criação. Quando o véu se rasgou, o querubim que estava no véu se foi rasgado também. A criação foi julgada. E Deus foi vindicado. E aí o Senhor Jesus ressuscita e ele agora é o princípio de algo novo, que nunca houve. E todo aquele que aceitou a sua obra está reconciliado, fazendo parte dessa nova história, exibindo um cheiro de vida para a vida. É cativo, mas é cativo de vida. É cativo do amor. Satanás também é um cativo, mas é um cativo rebelde. E por isso, a parte dele é cheiro de morte para morte. Mas aqui essa é a ideia também. Se o princípio é introduzido por algo que foi julgado, reconciliado e então ressuscitado, é isso que o batismo faz. Por isso que o batismo sepulta a velha era do Antigo Testamento e introduz a era neotestamentária. Por isso que o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, a inauguração do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, é com João Batista pregando no deserto batismo de arrependimento. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista.
O aparecimento de João Batista pregando o batismo no deserto, batismo de arrependimento, de uma mudança de mente, de um início novo de pensamento e de um testemunho de que algo novo está ocorrendo, com um sepultamento do que é velho, é a inauguração de um novo princípio. Por quê? Porque se algo encerrou, algo novo ressurgiu. E agora, para concluir, vamos para 1 Coríntios capítulo 15. Então, irmãos, eu sei que tudo isso tem uma parte prática, mas eu espero que o Espírito Santo já tenha mostrado para nós a grandeza que foi a obra do Senhor. E por isso que nós não podemos aceitar ser derrotado pelo pecado, pelo mundo, pelo diabo, porque Jesus já encerrou tudo. E ele já nos introduziu numa nova esfera. Ele em si mesmo é essa nova esfera. Ele é o princípio, o inaugurador em si mesmo de um novo princípio. Cabeça do corpo da igreja, a nova criação de Deus. E nós estamos numa esfera onde Satanás não tem direito de nos tocar. Onde o pecado não tem direito de nos derrotar mais. E toda vez que nós em fé contemplamos esse fato, e nos apossamos disso, nos voltando ao Senhor, tocando o Senhor, essa realidade que já é fato, é transmitida ao nosso espírito. E nós provamos na experiência o fato que é contemplado em fé. Como eu falei na outra reunião, na última, você pode estar abatido, deprimido, angustiado, seja o que for que você está passando. Mas quando você vê a grandeza disso, não tem como não se esquecer de você mesmo e se lançar sobre ele. Não tem como. É cativante. Nos tonifica. Nos fortalece. Fortalece o nosso homem interior. Saber que nós já passamos, como diz também aquele cântico, já passamos pelo mar. E Deus já nos ressuscitou. Nem mesmo a morte pode nos matar mais. Isso não é sensacionalismo, não é aqui, eu não sou um garoto extravagante aqui falando de coisa. Não, eu estou falando fatos, irmão. Esse é o maior fato desse universo. Isso é mais real do que essa mesa onde essa Bíblia está apoiada. Se nós temos dificuldade para tocar nisso ou não, é outra história, mas isso é o fato. E se isso não for o fato para nós, irmãos, nós não temos história nenhuma que vale a pena para viver. A cruz estabeleceu esse novo princípio. O véu foi rasgado e os querubins passaram pelo mesmo rasgar. E ele inaugurou um novo princípio em si mesmo, princípio que é nosso por direito e que nós podemos nos apossar pela fé. Nós podemos nos voltar a ele em qualquer situação e reclamar, reivindicar dele, com toda reverência a ele, mas com ousadia, como diz Hebreus. Nós não entramos tremendo no Santo dos Santos, porque ele nos deu um novo e vivo caminho. Aleluia. E agora, a última coisa que eu queria falar para os irmãos é esse ponto importantíssimo de 2 Coríntios. Capítulo 15, versículo 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Agora presta atenção no título que Deus vai dar para o Senhor Jesus aqui. O último Adão, porém, é espírito vivificante, espírito da vida. Por que o Senhor Jesus não é chamado de segundo Adão? E sim de último Adão? Olha, irmãos, parece coisa simples, mas eu já vi até irmãos muito nobres no Senhor, sem querer se confundir nessa questão aqui. Eu lembro que o irmão Romeu sempre salienta bem essa questão. Irmãos, presta atenção, não é segundo Adão. Não existe um segundo Adão. Existe um segundo homem e um último Adão. O primeiro Adão é o primeiro homem. O Senhor Jesus é o último Adão e segundo homem. Mas por que ele não é segundo Adão? Se no caso do primeiro Adão, Adão e homem se equivalem, por que no caso do segundo homem, Adão e o segundo homem não se equivalem? Porque Adão é um homem, mas é o homem que caiu. Entendeu? É o homem que se tornou velho. Quando o Senhor Jesus se fez homem, ele levou tudo que era de Adão à cruz. E acabou com Adão. Não existe mais Adão. Mas existe homem. Existe o homem. O homem faz parte do propósito de Deus. O Adão caído, não. Então o Senhor Jesus é o último Adão, e o texto vai continuar dizendo que ele é o segundo homem. Porque a humanidade pode ser redimida e transformada. As virtudes humanas podem ser purificadas e usadas por Deus. Mas a queda, não. O amor não se reconcilia com nada que é amável. Com nada que não é amável, aliás.
E o pecado não é amável, porque o pecado não pode ser mudado. A queda não pode ser mudada. A queda tem que ser devidamente julgada e para sempre banida diante de Deus. Mas aquele que caiu, sim, pode ser restaurado. Tá vendo, irmãos? Então, ele é o último Adão e o segundo homem. Bendito seja o Senhor, o nosso grande Senhor Jesus. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Nós vimos o que significa ele ser o primogênito, mas ele só é o primogênito porque ele é esse princípio, esse inaugurador, essa inauguração que ocorreu nele mesmo, quando primeiro ele encerrou o que era velho e inaugurou algo novo. E bendito seja ele, porque eu e você fazemos parte disso. E nós temos todo o direito, irmãos, de viver o que ele tem para nos dar. E não aceitar nada menos do que isso. Possa o Senhor Jesus, pela graça dele, nos ajudar a ir em fé, irmãos, e contemplando esses fatos e tomando posse disso. Para que ele prepare uma noiva que em tudo lhe é semelhante e idônea. Para aguardarmos a sua vinda. Amém? Eu paro por aqui. Na próxima reunião nós vamos continuar com o aparqué. Hoje nós vimos o arqué, o princípio. Nós vamos ver na próxima reunião o aparqué.